Falando de sensibilidade agora, é quando eu pego o meu universo de pacientes doentes e tento descobrir qual que é a probabilidade do meu teste dar positivo, ou seja, do meu teste acertar que esse paciente está doente. Então, eu vou pegar os verdadeiros positivos e dividir pelo total de pacientes doentes. Quem é o total de pacientes doentes? Os verdadeiros positivos mais os falsos negativos. Por quê? Aqui são os testes que deram negativos, mas não era negativo. O paciente estava doente realmente. Então, eu pego verdadeiros positivos, que foi os acertos entre os doentes, os positivos que realmente estavam positivos, dividido pelo total de pacientes doentes. Ou seja, os verdadeiros positivos, que estavam doentes e deram negativos, mais os falsos negativos, que estavam doentes, mas deu negativo. Verdadeiro positivo, que estava doente e deu positivo, ou seja, acertou. Falso negativo, que estava doente, mas deu negativo, ou seja, o teste errou. Então, eu pego total de acertos entre os doentes dividido pelo total de doentes, que é os acertos entre os doentes mais os erros do teste entre os doentes. Um exemplo prático de sensibilidade, então, eu tenho aqui pacientes doentes que o teste acertou, ou seja, que o teste deu positivo, 90. 10 pacientes doentes, 10 pacientes que estavam doentes, o teste deu negativo, o teste errou em 10 pacientes. Então, eu tenho um total de 100 pacientes doentes, 90 mais 10, e um total de 90 pacientes doentes que o teste acertou. Então, o total que o teste acertou e o total de pacientes doentes que o teste testou, o total de pacientes doentes avaliados. Então, 90 dividido por 90 que ele acertou mais 10 que ele errou, 100 pacientes doentes. Ele acertou 90 em 100 pacientes doentes. Então, ele teve 90% de probabilidade de acertar que um paciente está doente. Ou seja, se o paciente estiver doente, o meu teste dá positivo em 90% dos casos. E para que serve um teste sensível? Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Se eu tenho um teste que quase sempre que meu paciente está doente, sei lá, 98% de sensibilidade, ele vai dar positivo, então se meu paciente estiver doente, o meu teste praticamente sempre vai detectar ele. Então, se ele não deu positivo, é muito provável que esse meu paciente não esteja doente. Por quê? Eu vou ter uma taxa de falso negativo entre quem está doente muito pequena. A maioria dos pacientes doentes vai dar positivo, vai dar verdadeiro positivo. Então, se eu tenho, sei lá, 98% de sensibilidade, isso significa que de 100 pacientes doentes que eu testar, só 2 vai dar negativo. Então, é muito difícil meu teste dar negativo em um paciente doente. Então, se ele deu negativo, é muito provável que o meu paciente não esteja aqui. Só se eu tiver azar de estar nesses 2% que dá negativo estando doente. Mas, na maioria dos casos, um teste negativo, quando ele é muito sensível, eu posso saber que provavelmente realmente é um resultado negativo.